Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série do desafio de 21 dias do Jornada do Executivo. São 21 lives consecutivas com empreendedores e executivos de sucesso no mercado imobiliário. Incorporadoras, loteadoras, investidores. Nós temos aqui uma equipe de empreendedores e referências no mercado imobiliário, trazendo muito conteúdo e um conteúdo extremamente relevante para a nossa audiência. Muito bem-vinda, Adriana Kênia Ávila. Muito bem-vinda à nossa live de hoje. Kênia, que é correspondente bancário no estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Davi Bastos, o nosso representante regional no estado da Bahia. Querido Davi, seja muito bem-vindo. Jabez Enoque, nosso querido coach e mentor. Clima ameno aqui em Uberlândia, Jabez. Shaira Matos já está online aqui com a gente. A gente vai conversar com ela, que é sócia da Salto Engenharia e diretora de engenharia da Futura Gerenciamento Imobiliário, uma empreendedora e uma executiva que eu tive o prazer de trabalhar no mercado de Goiânia. E eu fiz esse convite para ela de uma forma muito especial, porque é uma referência no mercado. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas mulheres empreendedoras a atuarem nesse mercado reconhecidamente masculino, que é o mercado da engenharia. Jabez Enoque, coisa boa, cidade maravilhosa aqui em Uberlândia. Estou em Uberlândia hoje. Fábio Machado, que é nosso parceiro em Santa Catarina, Florianópolis mais especificamente. Vinícius Moura, meu sócio. Darlan Souza, amanhã é Darlan, que vai estar aqui com a gente, grande empreendedor visionário no mercado imobiliário. Eu gostaria de pedir a todos vocês que estão aqui para nos ajudar com o algoritmo do Instagram, compartilhando essa live para mais pessoas do seu relacionamento. Então tem esse aviãozinho aqui embaixo, é só apertar e compartilhe, porque muitas pessoas podem ser impactadas com este conteúdo, principalmente mulheres empreendedoras ou que estão trilhando uma carreira de executiva no mercado imobiliário, da construção civil, arquitetura. Eu vou chamar aqui Shaira Matos, engenheira civil, sócia fundadora da Salto Engenharia. Vamos chamar ela. Pessoal, compartilha com mulheres empreendedoras do mercado imobiliário essa live, que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento. Oi, Oi, Shaira, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Maravilha. A gente tem aqui a Camilinha, que trabalhou com a gente na Tropical Urbanismo. Uma Uma querida. querida. Não tem marketing melhor. Inclusive, a logo da Salto e da Futura são da Cami. Ah, então pronto, fechou. Maravilha. Shaira, primeiro gostaria de te agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite de participar dessa live. Eu tenho certeza que você pode inspirar muitas mulheres empreendedoras. Eu acompanho o seu conteúdo, acompanho o seu perfil, acompanho a sua jornada desde a época da Tropical, mesmo a gente, né, não tendo contato profissional frequente em Goiânia, até pelo distanciamento, mas eu acompanho através das redes sociais. Acho que as redes sociais trazem essa facilidade para nós, né? Eu sei a mulher que você é, empreendedora. Ó, meu sócio aqui, o Vinícius, está pedindo para eu colocar o fone de ouvido. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Então, vou colocar também. Tá, vamos ver se fica melhor o som. Meu parceiro, não sei se o meu fone de ouvido está aqui hoje, porque eu precisei dele mais cedo. Mas só um minutinho, então, deixa eu ver se ele está aqui. Consegui achar esse daqui, vamos ver se ficou perfeito. Vinícius Moura, que é meu sócio nesse projeto digital e é o meu guarda, ele fica cuidando da nossa agenda, do nosso cronograma, do dia a dia, né, Vinícius? Meu parceiro. Shaira,
como eu estava falando, eu primeiro gostaria de te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Como eu estava falando agora um pouco antes de você entrar, você é uma referência no mercado, você é uma referência tanto como executiva no mercado, como uma empreendedora. Eu acompanho de perto a sua carreira de empreendedora, com a Salto, com a Futura agora, né? Acho que mais recentemente. E a gente tem muitos amigos em comum. O Rodrigo Lima, por exemplo, não sei se ele está aqui hoje, mas a gente conversa bastante. Eu acompanho, às vezes as pessoas não sabem, mas eu estou sempre, apesar de estar fora do mercado de Goiânia já tem um tempo, é um mercado que eu tenho um carinho imenso, tenho negócios aí em Goiânia, e eu acompanho muito de perto. E eu considero até um mercado super evoluído quando comparado com outras praças do país. Então, quem está à frente, principalmente você, que eu vejo que você trabalha com vistoria, projetos, planejamentos, orçamentos, e é um mercado tipicamente de homens, né? Assim, né? Historicamente, vamos dizer assim. Então, acho que é um desafio duplo se posicionar nesse mercado como executiva e como empreendedora. Essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, a gente vai compartilhar também através de tráfego que a gente faz, gerenciamento do tráfego, que o Vinícius cuida, para que mais mulheres sejam inspiradas na sua carreira e no seu profissionalismo, tá bom? Isso é muito importante, muito mesmo. Porque realmente, como você disse, é um mercado muito mais masculino e isso, algumas vezes, intimida muitas mulheres, né? A gente vê muito disso. Mas, primeiro, eu que quero agradecer, né? É uma honra ter recebido esse convite, te respeito demais como profissional, né? Como você disse, lá na Tropical não era muito próximo o contato, porque as áreas tinham pouca interlocução, né? Mas é sempre uma referência. Você citou o Rodrigo que foi meu líder lá, hoje meu cliente, né? Felicidade de poder dizer que hoje ele é meu cliente. E primeiro, além de agradecer, dizer Feliz Dia dos Pais. Né? Porque um paizão coruja igual você merece os parabéns. E a todos os pais. Sim, eu tava Você tá com ele? Eu tava aqui com ele agorinha, antes de começar a live, e eu até ia começar a live com ele, mas aí eu fiquei com receio dele chorar e tudo, aí ele foi pra casa do avô dele agora. O pessoal ia querer ver. É muito fofo, parabéns mesmo. Obrigado, Chay. E vamos lá, para quem não te conhece, que é da nossa audiência, que ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente toda a sua trajetória profissional. Como é que surgiu a vontade, a intenção de entrar nessa área da construção civil, da engenharia, e como é que foi a sua jornada até os dias de hoje, até os dias atuais? Tá, vamos lá. Vi algumas das lives, acompanhei várias, eu tava vendo o pessoal e assim, eu falei, gente, eu vou participar disso, eu não tô nesse nível. Mas enfim, eu, apesar de muito nova, né, vamos pedir que eu pareça nova, já tenho um tempo na área em geral, de engenharia civil, na área de construção civil, já são quase 12 anos. São mais de 11 anos que eu entrei na área. E, assim, tem histórias muito interessantes, mas eu vou resumir, que a gente tem um tempo limitado para não ficar cansativo. Mas eu sempre, desde criança, eu fui, assim, bem estudiosa, quase nerd. Então, eu tenho esse histórico. Eu era praticamente uma nerd. Eu sempre estudei em escola pública, mas, assim, eu tive professores na minha vida que incentivaram, então isso contou demais. E apesar de que eu sempre fui, assim, muito boa em exatas, eu, por algum motivo, desde criança eu queria fazer direito. Eu tenho uma prima que é, assim, incrível, e ela falava isso, acho que ela é uma irmã mais velha quase, então acho que eu espelhava nela. E aí, fato é que, apesar de eu ter sido muito estudiosa, eu não passei no vestibular para direito, quando eu estava no último ano. E eu já estava, assim, um pouco em dúvida se era isso mesmo. Aí um primo, também, eu e meus primos, aí um primo me incentivou. Ele falou assim, eu tinha até conseguido umas bolsas de 50% para direito, mas na federal eu não tinha conseguido. E aí esse primo, ele me incentivou a fazer um curso técnico no Cefet, que hoje são os institutos federais, na época ainda era Cefet. E ele me incentivou, falou assim, faz o curso, porque aí você trabalha e paga a sua faculdade.
né? É um caminho. E aí eu fui fazer edificações, né? Já pensando assim, vou trabalhar com projeto, e aí realmente faço isso. Vou ter uma profissão e vou conseguir pagar minha faculdade. E aí foi assim, acho que com 3 meses de curso, um professor já me indicou para um estágio, isso tudo em Imperatriz, que eu sou maranhense, eu sou de Imperatriz do Maranhão. E aí esse professor já me indicou para um estágio, e pronto. Aí a partir daí eu já tinha me encontrado. Meu estágio foi em obra, e era uma engenheira mulher. A técnica de segurança responsável também era mulher, a Andresa, a engenheira Andresa, a Gisele. Isso foi muito importante para mim, porque eu tive uma receptividade muito boa. Então, assim, foi muito importante isso para mim. Embora eu, apesar de tê-las no canteiro, eu cheguei lá, eu penei, eu recebi banho de concreto, e não foi num bom tom, piadinhas, tudo isso, acho que toda mulher passa na construção civil. É um desafio enorme conseguir se posicionar, né, Shaira, nesse mercado. E eu tinha 18 anos, então, assim, eu era uma menina, assim, né, eu já tinha trabalhado em shopping, algumas coisas como menor, mas era uma menina, 18 anos, né, você chega na obra, o mestre de obras, é um desafio muito grande. Mas, felizmente, foi tudo superado. Quando eu comecei o curso, quando eu me inscrevi, eu pensava que eu ia para o caminho de projeto, alguma coisa assim, eu não me imaginava em obra. Eu sempre fui muito despachada, assim, bem resolvida, mas não imaginava a obra. Sim. Mas eu me encontrei, porque eu sou muito dinâmica, eu gosto muito de coordenar pessoas, então foi muito rápido, eu já estava ali muito bem instalada. Bom, e aí, técnica de edificações. Trabalhei em algumas construtoras lá na cidade, continuei estudando. Passei por 2 consultoras grandes no período lá, continuei estudando, prestando vestibular. Nesse meio tempo surgiu uma oportunidade na Vale, e aí eu fui ser trainee na Vale. Eu estava no processo de trainee, quando eu consegui, assim, eu fazia vestibulares, né, isso passou uns 2 anos, e aí eu finalmente consegui o que eu queria, que era passar na Federal. É questão de condições, assim, de pagar uma faculdade. E aí eu passei na Federal do Piauí, e eu já tinha conseguido antes algumas outras universidades, bolsas, mas eu queria uma federal. E aí eu passei na Federal do Piauí, e no mesmo ano, nesse mesmo vestibular, eu consegui bolsa 100% do ProUni aqui em Goiânia, na PUC Goiás. Olha. E aí eu tenho uma madrinha aqui. E aí eu fiquei assim, entre a cruz e a espada, assim, tipo, eu queria muito a federal, mas eu não ia conseguir trabalhar, porque o curso é diurno. E aí eu pesei na balança, enfim, cá estou eu em Goiânia desde 2011. Vim para estudar. Legal. Uhum. E aí, como eu já era técnica, eu cheguei aqui em Goiânia e já arrumei emprego. Acho que eu lembro que eu peguei uma semana assim para me adaptar e já fui procurar emprego. E eu trabalhei, e aí eu consegui, né, como técnica. Então, desde o início da faculdade, eu estudava à noite, mas já trabalhava como funcionário o dia inteiro. Então, eu consegui trabalho com o Yuri, da Engeseg, que eu trabalhei, não sei se você conhece a Engeseg, né, o grupo Engeseg. Muito gente boa. Na época que eu estava em Goiânia ainda, 2008, 2009, eu tive contato com eles. Na época era Danúbia, não sei se você chegou a conhecer, engenheira Danúbia, que formou comigo, federal, e ela era engenheira. Que legal. Lá eu trabalhava diretamente com o Yuri. O Yuri o Yuri e o Júlio são os donos. E aí eu era motoguel, né, na verdade, que assim, se o Yuri ouvir isso, ele não vai poder negar. Ele me contratou porque eu tinha moto. Então, eu era motoguel, eu resolvia as medições das obras, inclusive meu primeiro contato com a Brookfield, que você tem um histórico lá, foi pela Engeseg. Eu ia nas obras fazer medição de concreto e tal. E foi muito legal, justamente por isso, porque eu não conhecia nada. Pensa, pessoa lá de Imperatriz do Maranhão chega em Goiânia, né, brota, perdida em todos os aspectos, todos os sentidos. E aí esse trabalho foi muito bacana para mim, porque eu literalmente conheci Goiânia, eu tinha que rodar, né, vida de motoguel, né, tem seus percalços, mas teve muito o lado bom. A partir daí não precisou mais de Google Earth, Waze, né? Não precisou mais de Waze para mas não tinha na época. Eu não lembro se tinha, mas o meu celular não tinha como, e era na moto, né? Hoje eu fico vendo o pessoal de moto, os entregadores, eles têm uma capinha, né?
Eu falei, gente, como eu queria isso na minha época. Tinha que se Eu virar lembro nos que que algumas vezes eu imprimia o Maps e riscava, assim, e aí era parando e pedindo informação. Mas deu tudo certo, assim. Eu fico olhando pelo lado bom, foi muito importante. Foi meu primeiro emprego aqui e com certeza ele fez muita diferença. Aí, mas eu fiquei pouco tempo lá, porque logo surgiu uma oportunidade na Euramérica. Um amigo da faculdade, né? Eu também na faculdade era assim, não era a mais nerd, mas assim, eu me dediquei, eu dei meu máximo. E aí um amigo me conheceu na faculdade, trabalhava lá, Basílio. Eu tenho que falar esses nomes, porque são pessoas muito... As pessoas são muito importantes, porque você faz sua parte, mas as pessoas que vão cruzando seu caminho, elas participam de maneiras tão, né? Tinha a oportunidade lá, e aí ele falou, ele viu aquela menina ali estudante lá, colega dele de turma, e falou assim, me dá seu currículo que eu vou levar lá. Eu só precisava disso, né? Então, assim, fui para a Euramérica, e aí, assim, isso já com muita saudade de obra, mas aí aos poucos eu já fui encaminhando para a área de controladoria, de escritório. Na Euramérica, eu fui trabalhar na engenharia, então orçamento, planejamento, começou lá. E aí, um parêntese, desde quando eu era técnica em edificações, lá em Imperatriz, eu sempre fiz os meus por fora. Que eu sempre falo isso para estagiário, para quem é estudante, eu sempre fiz os meus por fora. Então, eu já fazia projetinho, já fazia orçamento. Que horas? Se eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, que horas que eu fazia? De madrugada mesmo. Meia-noite às 6, né? O que tem para fazer? Mais nada. O que você faz, né? Então, assim, isso também é muito importante. Eu lembro que eu fiz muito trabalho de vistoria de sinistro. Seguradora me contratava. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava nesses empregos e continuava a fazer muito orçamento para licitação, de construtora menor que precisava de orçamentista freelance. Então, sempre, né, cavando ali. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, quando eu comecei, acho que um pouco antes, quando eu desisti da Vale para estudar aqui em Goiânia, né, porque foi uma dúvida também, assim, uma encruzilhada, muita gente falou assim, não, fica na Vale, depois você faz um curso superior, lá tem carreira, então assim, foi uma encruzilhada, mas eu já sentia que eu queria ter meu próprio negócio. Eu sempre brincava que quando eu estava num trabalho bom, essas empresas todas foram muito boas para mim, não tenho o que reclamar, todas eu saí de lá deixando as portas abertas, mas eu sempre falei que assim, eu falava, se eu for demitida, eu vou, assim, se eu não conseguir nada na minha área, eu vou vender cachorro-quente na porta de uma faculdade. Porque eu tinha muito isso, eu queria ter meu negócio, é uma coisa minha. Isso é meu, eu não é enaltecendo o empreendedorismo. Muita gente, assim, defende o empreendedorismo como se todo mundo... Não, cada um tem seu perfil. Claro, né? A gente tem que incentivar muito, e é o meu. Eu sempre quis, então eu sempre fui construindo, assim, tanto a parte de conhecimento, de você estar trabalhando. Quando você faz os por fora, você aprende muita coisa além do que você está fazendo. Com certeza. E aí eu tava onde? Eu tava lá na Euramérica, né? E aí eu trabalhei na Euramérica um bom tempo, passei por vários departamentos. A Euramérica, os proprietários, eles são espanhóis, então assim, teve contato com coisas diferentes, eles traziam coisas diferentes. A minha líder lá, a Carol, ela também me repassou muita coisa. E tive colegas que também, a Camila tá falando aí, é uma amizade que nasceu lá em 2011 e até hoje é uma das minhas melhores amigas aqui. Que legal. E aí eu tava na Euramérica já há um tempo, acho que uns 3 anos, não lembro. Surgiu a oportunidade da Tropical. E aí era muito boa, mas eu nunca tinha trabalhado com infraestrutura urbana. Mas fui lá para o processo seletivo, né, de cabeça erguida, falei assim, não, eu dou conta e tal. E assim foi. E foi em que ano? Você entrou em que ano? Tropical foi em 2014. Foi em 2014. Isso, 2014, então foi mais acho ou que em menos, junho. Acho que foi o mesmo ano que eu entrei. Já era o Rodrigo Lima, né, que tava, não? O Rodrigo tinha entrado uns 3 meses antes de mim, eu acho, por aí. Sim. Se eu não me engano. Tava bem naquela fase de transição em que a empresa estava estruturando para um processo mais... que ele era, né, superintendente, é uma empresa familiar e eles estavam implantando isso do superintendente, que era o Rodrigo, né? Isso, eu entrei, acho que foi em outubro, novembro, foi um pouco depois disso, 2014 também. Mas foi bem nessa época, então, né? Mesma época, mais ou menos. Foi. Eu lembro que eu acho que você foi, tipo, implantar, né, o
O o departamento comercial, dá uma marketing. estruturada, né? Isso, exatamente, exatamente. Na época tinha um diretor financeiro, um diretor de construção, né, e ele precisava de um diretor comercial, e aí, como eu trabalhei com ele muitos anos na Brookfield, ele fez o convite, eu estava na Brookfield ainda, e aí aceitei o convite para fazer essa transição. Na época eu também estava com o objetivo de ficar mais tempo em Goiânia, então casou, vamos chamar assim. Mas e aí, na Tropical você entrou para olhar a infraestrutura, né? Já a parte de urbanização, é isso? Isso. Eu ainda era estudante de engenharia. Então, eu entrei Tá. ainda como técnica. Toda essa minha parte da carreira, assim, era como técnica. Eu ainda era estudante, mas eu tinha cargo que eu não era estagiária porque eu tinha meu currículo de técnica em edificações. Então, Sim. o quão importante foi o curso profissionalizante, eu defendo muito. Muita gente pressiona pela faculdade, mas talvez se eu tivesse feito faculdade de Direito, eu provavelmente teria, né, acho que eu teria me dado bem também, mas eu acho que o curso profissionalizante me deu uma base que muito estudante do curso superior não tem. Com Então eu ainda certeza, eu acho entrei. que, desculpa te interromper, mas Não, pode falar. na engenharia é bem isso, né? Eu vejo colegas de faculdade na época que tinham um técnico na Cefet, no Instituto Federal de Engenharia, de edificações no caso, e já saíam muito na frente de nós que estávamos, né, chegando do ensino médio tradicional. Sim. Então traz uma base muito bacana, né, para vocês. E também é uma forma de, assim, a gente quando sai do ensino médio, nós somos muito jovens. Então é uma forma de se conhecer e confirmar se aquilo é o seu caminho, né? Vamos falar assim. Sim, verdade. E aí, então, lá na Tropical, eu entrei, na verdade, como técnica. A função era assistente de projetos, alguma coisa assim, mas era pelo meu currículo de técnica. E foi um desafio, porque planejamento, orçamento, eu já tinha todo um currículo para cuidar, mas eu não sabia o que era o universo de loteamento. A faculdade, até o próprio Cefet, enfim, as instituições de ensino, na nossa área de infraestrutura urbana, elas pecam muito, muito, né? Isso o mercado, todo engenheiro fala isso. Então, foi assim, nossa, tive que estudar muito, e assim, ralei para poder acompanhar, né? Porque tinha um conhecimento de edificações muito bom, construção, tudo, mas infra-urbana, né? Que é ali a drenagem, a pavimentação, aquilo eu só tinha visto na matéria, assim, muito rápido. E aí lá na Tropical teve todo um processo de crescimento, porque eu passei por várias áreas. Então, assim, quando você entrou, ainda nessa época, eu era assistente de engenharia, fazia alguns trabalhos relacionados a projetos, mas aí logo eu comecei a assumir departamento. Então, me convidaram para cuidar de projetos e orçamento. Né? O Rafael era diretor de engenharia na época, Rafael Galberto, e que hoje é meu sócio. E aí, hoje ele é meu sócio na Futura. Eu quero falar muito da Futura. Legal. E aí... Reinaldo falando aqui, ó, mulheres são sempre melhores profissionais. Entendeu agora, Juliana Milano? RF, equipe de mulheres. Parabéns, vocês guerreiras. E é isso aí, as mulheres estão dominando o setor da construção civil, estão dominando. Olha, Reinaldo, eu sou suspeita, viu? Porque eu defendo muito. Eu vou falar que eu tenho, assim, o reverso. Eu dou prioridade para a mulher nas minhas contratações. Então, legal. Assim, homem tem que ralar lá nas empresas, porque realmente a gente tem uma visão, né? Nós somos historicamente criadas para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, daí já começa. Né? É claro que isso não é regra, mas tem um histórico aí de criação que realmente a gente tem um pezinho na frente. É isso aí, os homens que lutem, né? Para conquistar o espaço da mulher. Os homens que lutem, realmente. E olha que, assim, a gente tem muita dificuldade. Eu fico pensando, se não tivesse todo esse histórico, essas barreiras que a gente tem que lutar para quebrar, eu fico pensando como que o mundo seria, viu? Porque a gente, tá lá na frente. Com certeza, com certeza. E como é que foi essa jornada, Shaira, como executiva e a virada de chave para você começar o seu negócio? O primeiro foi a Salto Engenharia, né? A primeira empresa.
A primeira empresa foi a Salto Engenharia. Então, todos esses servicinhos que eu falei que eu fazia por fora, desde antes de começar a engenharia, eu comecei a profissionalizar isso. Então, num primeiro momento, eu fiz o que muito empreendedor que só quer fazer, não quer ficar, vamos falar assim, procurando desculpa, foi o que eu fiz. Eu peguei, eu uso o Photoscape para fazer logos, fazer arte, fiz uma arte com umas letras de Word e fiz a arte, Salto Engenharia. Eu tinha feito, antes disso eu fiz algumas parcerias. Então, mesmo sendo CLT, funcionário, eu tinha alguns sócios, assim, fazia trabalhos em parceria. Teve o Felipe Caldeira, teve a Franciele, acho que eu não esqueci, acho que foram esses dois, assim, tive sociedades, e aí eu sempre querendo ter o meu negócio. Então eu fiz uma logo, e todo o trabalho que eu fazia, eu colocava, a auto-engenharia. Então, para mim, a Salto já nasceu bem antes, porque tudo que eu fazia como profissional, como prestadora de serviço. Ainda nem tinha CNPJ nessa época. E aí, continuei nisso. Quando eu fiquei na Tropical até o início de 2017. E aí, a Tropical passou por uma outra mudança, bem grande, semelhante àquela de quando a gente entrou, onde ela quis fazer uma descentralização. Ela foi para um caminho reverso de descentralizar. Nessa descentralização, eles desligaram 99% dos engenheiros. Nós éramos uns 7 ou 8, e eles desligaram todos. Então, foi a minha primeira demissão, mas foi assim, eu lembro que eu estava na sala, assim, eu segurando o sorriso, porque eu sempre falava para mim mesma que eu precisava tomar meu caminho, criar, né, abrir as asas, e foi, assim, para mim, ótimo. Eu lembro que eles desligaram todo mundo, menos a Isabela, que acabou de entrar aqui na nossa live. A Isabela ficou gerenciando tudo, acho que você conheceu ela. Ela ficou gerenciando a Tropical Urbanismo. E nessa descentralização da Tropical Urbanismo, eles desligaram as pessoas, mas a conexão está falhando. Eles desligaram as pessoas. Talvez se colocar no 4G, volta. Aconteceu isso ontem com o Edivaldo. Pode sim, Reinaldo. Pode contratar a Shaira, que é uma excelente profissional. Pronto, voltou. Tá ótimo agora. A imagem estava falhando um pouquinho. Eu desliguei o Wi-Fi. Tava me boicotando, então. Ontem aconteceu isso com o Edivaldo. Ele desligou o Wi-Fi e melhorou. Cara, que setor que a gente tem ruim nesse país é esse setor de tecnologia, né? Não é só a minha internet, é uma reclamação geral, né? Exatamente. Nossa, a gente está muito atrasado nesse aspecto aqui no país. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de viajar para fora, assim, fiz algumas viagens, e assim, cara, como a gente está atrasado, chega a ser triste, né? O potencial que a gente tem. Onde que travou? O que eu estava contando? Não, acho que a gente estava te ouvindo bem, só a imagem que estava renderizada, mas a gente estava te ouvindo bem. Eu estava te ouvindo, pelo menos. Então, essa última empresa que eu estava trabalhando como funcionária, a Tropical Urbanismo, resolveu descentralizar e trabalhar com a estrutura de prestadores de serviço. E eu fui uma das pessoas que foi convidada, na época até pelo Antônio Carlos, que é um dos diretores, dos fundadores, assim, e ele me chamou para cuidar de alguns empreendimentos dele. Era um modelo diferente, começou a ser prestação de serviço. Passei um período nessa prestação de serviço, ele montou uma equipe, ele chamou as pessoas que ele entendia que eram necessárias, e eu era uma dessas pessoas. Essa equipe que estava trabalhando junto, algumas delas, hoje são os fundadores, assim, da Futura. Então, a Futura, ela nasceu para atender a Tropical Urbanismo, isso, para atender, assim, as empresas do grupo, e hoje a gente já está com clientes, né, assim, a gente fala assim, extra tropical, além de atender o grupo. Então, meus sócios são o Rafael, né, então meu antigo chefe virou sócio, para mim isso é muito bacana, né, é um reconhecimento muito grande só de tê-lo como sócio. Sim, e aí tem o Rafael... questão de reconhecimento, né? Reconhecimento do trabalho, da sua competência, né? Foi o mesmo sentimento que eu tive quando o Rodrigo Lima
convidou para assumir a diretoria comercial, né? Depois de tantos anos, ele foi meu primeiro chefe como engenheiro trainee lá na Brookfield. Depois, Sério? assim, Eu foi meu achei que o contato de vocês já eram, tipo, na parte comercial. Não, a gente trabalhou junto no HL Gatti, ele era gerente da área, cuidava da gestão de ativos, mais financeiro, né? Securitização de carteira, contratação de financiamento, plano empresário para incorporadora, para construtora, e aí a gente começou lá. Depois eu tive a minha jornada, ele teve a dele, quando ele foi para Tropical, assumiu a superintendência, precisava de um diretor comercial, foi quando ele me chamou. É um grande pequeno. Exato. É um grande pequeno aquele, né? Não pode falar muito bem dele, não, porque não pode alimentar muito o ego dele, não. Mas ele é um enorme profissional. Meu respeito por ele é muito... Eu aprendi demais quando ele era superintendente. Demais, demais. Sim. Ele é uma das pessoas-chave também que me deu muita oportunidade. Teve um momento lá na Tropical que eu era coordenadora do... Tipo assim, questão de quantidade de gente, juntando com o estagiário, eu tinha uma das maiores equipes. Então, Olha assim... só. Eu tive que aprender muito de gestão, estudar muito, apanhei, errei um pouco, e assim, foi incrível, foi incrível. Eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa mesmo. Legal. Mas nem é bom ele ouvir essas coisas não, viu? Não. Eu vou cortar essa parte quando a gente for publicar. Corta essa parte, que o ego dele... Brincadeira. Cresce. Mas tá bom. E aí, Conta, aí a desculpa. gente fez essa sociedade e agora a Futura está no mercado para desenvolver loteamentos. Então, a Salto nunca parou, eu continuo trabalhando. A Salto hoje, o meu foco são orçamentos específicos, trabalho com perícias agora, já tem um tempinho que eu sou assistente técnica de alguns processos judiciais de loteamentos, loteadoras, e também as vistorias, né, corretores, não só assalto necessariamente, mas corretores em geral, que eu sei que tem muita gente aí no seu público, indiquem para o seu cliente Sim. contratar um profissional para fazer a vistoria do imóvel. Né? Isso não é desmérito de nenhuma construtora, não é desmérito de nenhuma incorporadora, é um processo natural a vistoria, e ele é muito assim, subestimado, negligenciado, e a gente precisa dar essa etapa a mais para o cliente que compra um imóvel. Sim. Faz uma diferença enorme. Falando desse serviço em específico, a gente vai entrar nos serviços que a Futura presta, que a Salto presta, desse serviço em específico de perícia, de vistoria, como é que funciona? O corretor, ele pode indicar para o cliente fazer a contratação, Chayra? Pode sim. Não só, igual eu falei, não só da Salto, corretores do Brasil indiquem profissionais de engenharia e mais profissionais especializados. Eu já faço isso há muito tempo, eu já fiz muitas vistorias, eu fiz curso, eu busquei informações, eu tenho a minha metodologia. Embora, assim, é bom você levar um engenheiro ou algum profissional, mas o ideal é que você contrate um que seja especializado nisso, porque tem muita coisa que a gente verifica. Funciona assim, hoje a Salto ela trabalha para 2 clientes, pessoa física ou pessoa jurídica. Existem 2 processos. Eu dei uma pausa um pouco nesse trabalho, assim, de procurar, por causa que eu estou dando um gás na Futura. Mas eu fiz alguns trabalhos para a construtora. A construtora me chama para vistoriar antes do cliente, porque ela quer que o cliente, se possível, ele não tenha nada para ele encontrar. Então, tem construtoras que fazem esse processo, porque é diferente um olho de fora. Tudo que a gente vai fazer na vida, quando outra pessoa confere, é diferente. Então, igual eu falei, não é desmérito do engenheiro que fez a obra, ou da construtora, ou da incorporadora. Não é isso, é um processo natural. A construção civil, ela não é fazer um parafuso. E olha que fazer parafuso numa fábrica sai alguns errados. E a construção civil é artesanal, né? 80% do processo construtivo é feito por gente. E isso implica, em algum momento, em alguns erros. É normal. É igual eu falo, as pessoas, elas colocam como um tabu, assim, colocam como uma coisa ruim, e não é normal. Então, tem esse processo de algumas construtoras, a Salto já fez trabalhos para construtoras, de eu vistoriar, até às vezes com equipe, de vistoriar várias ou todas as unidades, visando, quando o cliente chegar, ele não encontrar nenhum erro ou diminuir ao máximo. Tem um histórico que quando esse trabalho é feito,
Se um prédio, historicamente, ele é entregue 40% na primeira vistoria para o cliente, 30%, depende da construtora, com a vistoria preliminar, a consultora consegue entregar 80%, 85% na primeira vistoria. Então, assim, você que sabe como é construída a imagem de empresa, você sabe que isso impacta. A pessoa chegar no apartamento faz muita diferença, faz muita diferença. Tem consultora que às vezes nem pensa muito nisso, faz a vistoria internamente, e não é a mesma coisa. Porque quem faz não vai ter o mesmo olho, né? Não é porque não quer ver, é porque não vê, porque quem faz não vê. Por isso que chama conferência. E tem também a vistoria para a pessoa física, né? Você compra um imóvel e contrata a Salto para vistoriar. Sim, perfeito, perfeito. Como você falou, é um ganho de imagem, né? É um posicionamento de imagem que a empresa tem, que a incorporadora tem, natural dentro de um processo como esse, como você falou, né? Às vezes a gente faz um contrato, né? Passa para outra pessoa conferir, faz um projeto, passa para outra pessoa conferir. Então, o olhar de fora sempre consegue enxergar aquilo que você não está enxergando. Isso no aspecto de pessoa jurídica, de incorporadora. Quando você entrega uma unidade para o cliente, que o índice de devolução, vamos dizer assim, não devolução, mas o índice de reclamação, ele é mínimo, você tem um ganho de imagem muito maior. Porque mesmo que você, é claro, vá corrigir aquele erro, gera algum tipo de desgaste, de apreensão, talvez, do cliente, se vai realmente corrigir. Por quê? Porque ele não é técnico, né? Ele é uma pessoa leiga naquele assunto. Então, assim, para ele, qualquer tipo de problema na construção, na entrega, ele pode gerar uma preocupação que vai além da preocupação normal que ele deveria Demais. ter. E tem as coisas que são, assim, imensuráveis. A pessoa, muita gente... Na verdade, eu falo que o imóvel, ele sempre é importante. A gente fala muito assim, o primeiro imóvel. Não é bem assim. A pessoa, sempre que ela compra um imóvel, é uma coisa assim, incrível para ela, mesmo que não seja o primeiro. Às vezes a pessoa já teve 3, mas ela está indo para aquela cobertura topíssima. Sim. É um momento incrível para a pessoa. Quando a pessoa chega, aquela expectativa, tem todo aquele processo de compra, às vezes de financiamento, que dá aqueles problemas no banco, aí a pessoa vai para a vistoria, né? Agora eu vou receber a chave. E aí dá a pendência, é muito frustrante para o cliente. Então, é muito negativo. Tanto que quando eu vou vistoriar com o cliente, quando eu vou com a pessoa física, eu sempre tento colocar para o cliente que aquilo é normal. É igual eu falo, eu nunca falo assim, nossa, essa construtora aqui errou. Não, eu aponto ali os erros e eu sempre penso que vai ter a boa fé de fazer todas as correções e eu sempre coloco para o cliente que é natural. Mas você vê o quanto a pessoa fica frustrada. Então, natural, né? Não tem jeito. Ô, Chay, vamos lá. Em relação à sua carreira, desenvolvimento da sua carreira, eu acho que o empreendedorismo sempre, né, teve na sua veia, como você falou, né, essa busca de fazer os projetos por fora, alguns serviços por fora, e acabou resultando em um negócio, né? Você criou a Salto Engenharia, entrou como sócia na Futura Gerenciamento Imobiliário, e isso sempre fez parte. Mas como que você enxerga, assim, se você pudesse dar dicas para as pessoas da nossa audiência, para os profissionais, para as mulheres da nossa audiência, em relação aos desafios que aparecem durante essa jornada como executivo, como encarar esses desafios e como desenvolver uma carreira, seja no empreendedorismo ou seja desenvolvendo uma carreira executiva numa incorporadora, numa loteadora? Acho que a primeira coisa é buscar saber o que você quer. Eu convivo com o pessoal que está estagiando, que ainda está estudando, e a gente percebe que a pessoa tem aquela fase, normal, de não saber o que quer. Então, a primeira coisa é saber o que quer. Não que você não possa mudar no meio do caminho o que você quer. Você pode, mas tenha um horizonte. Eu trabalho com planejamento, assim, você tem que ter um planejamento, você tem que querer algo, porque senão você não vai conseguir. Então, você pode querer fazer uma carreira. Você pode hoje estar trabalhando aqui e querer ter um emprego melhor amanhã, mas você tem que querer algo e saber o que você quer. Pode ser que amanhã não seja esse emprego e, na verdade, você queira empreender, ou o contrário, ou amanhã você mudar de ideia e querer carreira em outra área. Tudo pode, mas hoje você tem que dormir pensando no que você quer amanhã.
ainda que Sim. amanhã, depois de tentar, ou por algum motivo, você mude. A primeira coisa é isso, eu sempre tive muita certeza do que eu queria ter meu próprio negócio. Tanto que eu nunca fui presa em engenharia civil. Eu sempre verbalizei que eu ia ter o meu negócio, e esse negócio até poderia ser fora. Então, antes de engenharia, vinha o desejo de empreender. E quando você pergunta assim, o que fazer, eu acho que assim, as pessoas, elas perderam um pouco, não, as pessoas não generalizando, tá? Mas assim, acho que um pouco da geração, não sei, muita gente se perde no sentido de qualidade. As pessoas, por N motivos, acho que desmotivam e começam a fazer as coisas por fazer. E isso acaba. Você não pode fazer nada por fazer. Você tem que. Você pode fazer o que for, mas você tem que dar o seu melhor. Então, a qualidade do trabalho seria, vamos falar assim, um segundo passo que eu indico. Então, você saber o que você quer e, independente do que você esteja fazendo para chegar lá, você fazer o melhor possível. Parece frasezinha feita assim, mas não é. Mas não é, Então, assim, não é a grande verdade, é a grande eu era verdade. funcionária de empresas, pra você ver. Eu fui funcionária de construtoras de médio, grande porte aqui em Goiânia. A Tropical, eu acho, posso até falar que é a maior nessa questão de loteamento. E eu era funcionária, e eu estou falando que eu trabalhava de meia-noite às 6, fazia as minhas coisas já da minha empresa. Estou aqui falando Legal. que eu sempre quis ter meu negócio, mas eu estava lá naquela empresa dando o meu melhor. Então, eu estava numa empresa e dava tudo de mim. Eu não tenho receio de falar que eu dei tudo de mim quando eu era funcionária na Tropical. Eu fui de líder de uma área que era só eu, para líder de 2, para líder de 4, para líder de 6, para ter estagiário ainda ter mais de 6 pessoas. Isso tudo juntamente fazendo o último período de engenharia civil, Show. com o meu Legal. background de técnica e edificações. Então, assim, eu acho que isso é o segundo passo. Faz o trem bem feito, que tudo tem retorno. Tudo tem retorno. Quando eu falo assim, o superintendente da Tropical hoje é meu cliente, me contrata para gerenciar um projeto. Cara, Tá aí, né? É fruto do seu trabalho de qualidade, né? é Natural. fruto do trabalho. Sim, Fruto sim. do trabalho. Como você Só uma falou... última coisa. Pode falar. Uma última coisa que eu ia falou falar para as duas coisas muito... mulheres. Fala. Que, assim, eu sou um pouco... eu sou uma eterna estudante, vamos falar assim, do feminismo, dos processos de... E eu já fazia muita coisa mesmo antes de entender o verdadeiro significado. Fazia algumas coisas certas, outras erradas. E não é algo para a gente ignorar. Ao mesmo tempo que eu sento numa mesa, numa reunião, e sou a única mulher dentre 7, 9 pessoas, e eu tenho que sempre transparecer que aquilo é normal, e que aquilo é natural, e que eu sou igual, no fundo, muitas vezes, por dentro e nas minhas microatitudes, não só eu, as mulheres em geral, que elas têm que ter noção de que não é igual. Então, é um pouco contraditório. A gente tem que ter a postura, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tudo para provar que é igual. Mas não é. Não é. Então, não adianta ficar se iludindo. Não é igual. É melhor você assumir, né? Tipo assim, reconhecer que o mercado não vai te tratar igual e você ir lutar com isso. E enfrentar isso. Boa. Não precisa você ficar achando, não, as coisas estão tudo mudando. Normal. Não se iluda. Porque você vai precisar, em vários momentos, usar da sua força. Eu tenho, além do Rafa... Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que além do Rafael, eu tenho mais 2 sócios. E uma também é uma mulher, até um pouco mais jovem que eu, mas excelente profissional. E nós duas, inúmeras vezes, a gente tem posicionamentos até perante clientes, até às vezes comercialmente um pouco errados. Às vezes é um pouco errado você se posicionar com o cliente, mas eu acho que está um pouco acima do serviço. Eu acho que nesses alguns casos se posicionar é uma questão quase que uma função
nossa, a gente tem que se posicionar. Já que a gente Sim. está ali naquele espaço, a gente tem que falar. Então, inúmeras vezes a gente se posiciona, até com clientes ou com parceiros, porque a gente não deixa passar. Não, legal. Você falou três coisas muito interessantes e que eu gostaria de frisar e reforçar, que eu acredito muito, né? Primeiro, a questão do saber onde você quer chegar, né? O seu planejamento de carreira ou no mundo do empreendedorismo, o seu estado atual, aonde você quer chegar, o que você vai fazer para chegar lá, com os recursos que você tem disponível. Porque há uma tendência nossa de permanecer na inércia. Isso é do ser humano. Quando a gente fala em zona de conforto, parece clichê, mas não é, porque é uma tendência natural. Se está bom aqui com o que eu tenho, sobrevivendo, eu tenho uma dificuldade de tomar ação. Então, quando eu coloco o meu objetivo, eu sei aonde eu quero chegar, você naturalmente você vai para a prática. Você começa a desenhar o planejamento de carreira, o planejamento de negócio necessário para aquilo de fato acontecer. Eu costumo dizer que tudo que a gente foca se expande. Então, quando você tem um foco muito claro de onde você quer alcançar daquele objetivo, você coloca energia e nada supera foco e energia. Porque o trabalho vai acontecendo, você coloca numa dinâmica de trabalho que as coisas começam a acontecer naturalmente. E aí você fala, nossa, gente, que sorte que eu tive, apareceu essa oportunidade, eu me conectei com tal pessoa, mas não foi sorte. Você colocou foco e energia e as coisas vibraram para que aquilo acontecesse. E o posicionamento da mulher, eu acho interessante você falar isso, porque às vezes a mulher ela tem que se posicionar de uma forma no mercado, como se fosse tudo normal, né? Você está numa mesa com 8, 9 engenheiros, isso é normal. Peraí, não é normal, e às vezes a mulher ela tem que se posicionar de forma mais contundente para se fazer presente de fato ali e ter a sua opinião levada em consideração. Este é um grande desafio. Eu acho que é por isso que as mulheres, quando assumem cargos de liderança, são empreendedoras, elas têm um posicionamento muito forte, né? Porque foi necessário tudo isso para que ela tivesse o respeito daqueles caras que estão ali, né? Então eu acho muito bacana. Por isso que eu falo que a mulher, quando ela é uma líder, ela é a líder. Quando ela é empresária, ela é a empresária, porque ela se posicionou ao longo da carreira dela para assumir aquela posição que não é para qualquer pessoa. Muitos homens que, se tivessem que passar por aqueles desafios, não conseguiriam dar continuidade. Eu tenho certeza disso. Você que está falando, hein? Não, eu estou falando e eu falo dando a minha cara a tapa, porque, de fato, é o que eu enxerguei. A gente está aqui, por exemplo, com a Georgia, ela participou de uma live com a gente. A Georgia hoje ela tem a Diversifique, que é uma empresa de investimentos. Ela tem uma carreira estruturada na Ambev, cargos de liderança e tudo. E desde que eu a conheci e vi de perto o seu método de trabalho, eu tive essa percepção, como outras mulheres que eu tive a sorte de ter trabalhado junto. E como eu acompanho, apesar de ser pelas redes sociais, como eu acompanho a Shaira, né, no seu empreendedorismo, eu acompanhei quando você estruturou a Salto Engenharia. Às vezes a gente não sabe que tem pessoas nos observando, né? Mas eu te acompanhei quando você montou a Salto Engenharia, você começou a se posicionar com algum conteúdo nas redes sociais. E eu observo muito isso. E aí, na época, eu lembro que eu pensei assim, eu não pensei na live, porque não tinha estrutura de live. Depois eu te mostro do que eu produzi. Assim, eu estou no mundo digital com força há 4 meses. Não, e tá com uma qualidade, um nível de qualidade, assim, de quem já está há 4 anos, né? Mas obrigado. O vendedor, porque no fundo, o vendedor, não tem gente que fala bem igual vendedor, né? Não tem jeito. Mas a qualidade de tudo, o visual tá muito boa, viu? Muito bom mesmo. Legal. Obrigado. A gente está fazendo com muito amor. Tudo que a gente coloca amor, dá resultado, dá certo. É o que a gente falou, né? Faz tudo com qualidade. Exato, qualidade. Se for para fazer mais ou menos, eu não faço. Eu prefiro não fazer. Eu fico lá na minha posição medíocre de não ter coragem de dar o passo. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para todo mundo o seguinte:
dê o primeiro passo, tenha a coragem de entrar no jogo, de jogar, né? Porque às vezes algumas pessoas eu vejo que têm muitas ideias maravilhosas, disruptivas, poderiam dar voos bem mais altos, mas tem medo porque ela acha que não está na condição ideal. Ah, eu não estou no momento ideal, não está perfeita, a minha logo não melhorou, não ficou legal para você. Você falou, né? Eu montei a logo numa letra de Word e tal, e coloquei nos meus projetos. É o perfil do empreendedor, entendeu? Se eu tivesse que esperar também meu momento ideal para entrar no digital, eu nunca teria entrado. Eu falei, cara, eu vou fazer, faço, erro, melhoro, e assim eu vou desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Eu acho que essa grande mensagem que a gente tem que dar para a nossa audiência aqui. E Chaira, para fechar com chave de ouro, porque eu também estou falando para caramba aqui, eu tenho que deixar você falar que você é a minha convidada. Mas pode falar, você falou muito bonito. Acho que você enfatizou o que eu tinha falado, mas de uma maneira bem melhor. E Chaira, assim, ó, você citou a questão do posicionamento feminino. A gente tem 10 minutos e normalmente eu termino um pouquinho antes para não incorrer no risco de acabar a live com, às vezes, a pessoa falando e não salvar e tudo. Eu gostaria que você falasse assim, se você se lembra de algum grande desafio que você teve, né, na sua jornada ou como executiva, como profissional do mercado ou como empreendedor, algum desafio que passou na sua vida, na sua frente, e que você poderia, de alguma forma, tirar como aprendizado para dar para passar esse aprendizado para a nossa audiência, para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, não necessariamente mulheres profissionais e tudo que estão nos acompanhando, mas que sirva de exemplo, porque você é um grande exemplo, é uma inspiração. Eu tenho certeza que a gente salvando essa live, disponibilizando para o público, vai servir de inspiração para muitas mulheres, jovens que estão entrando no mercado agora. Então, vamos sugar o máximo desse seu conhecimento aqui, dessa sua vivência. Passa para a gente uma situação, um exemplo de alguns desafios que você teve. Eu vou focar um pouco na questão de mulher, mas são exemplos que qualquer profissional jovem passa, mesmo não sendo mulher. Mulher é um a mais. Vou falar duas micro-histórias. Quando eu fui para o meu primeiro estágio em obra, eu ia conferir os estribos, e eu tava assim, numa briga com o pessoal da armação, e eles teimando comigo que não dava para fazer, tinha que seguir, que eu queria que seguisse o projeto, eles estavam acochambrando algumas coisas, e eu tava lá debatendo com eles, e aí, principalmente os líderes de equipe, eles vinham para bater de frente, né, eu era estagiária. Igual eu falei, tomei banho de concreta, e a mangueira soltou? Não soltou. A mangueira não soltou, não virou 360 graus para me melar inteira. Enfim, e aí nesse dia do estribo, o líder veio assim pra frente e falou assim, faz você, se você der conta a gente faz. Cara, eu sou assim, um pouco magra assim, mas eu era um espeto. Eu não sei de onde eu tirei força para dobrar aquele estribo, mas eu dobrei. Então isso aconteceu quando eu era estagiária lá do técnico de edificações Imperatriz. E eu sei que aquilo ali fez diferença, porque só o fato, eu virei só um lado assim, mas só o fato de eu ter ido lá, eles abaixaram a cabeça. Assim, eles falaram assim, putz, pra que a gente tá... Talvez foi até assim, pra que tá judiando dessa menina tanto, né? Demais. Mas mudou com essa equipe. Aí, assim, o banho de concreto, a reação que eu tive, tudo isso foi mudando. Né? Foi até assim, foi equipe por equipe. Na armação teve uma situação, na carpintaria teve outra. E assim, eu fui dobrando, né? Assim, tem todo um lado. Às vezes a pessoa tem toda aquela criação. Você tem que ter a sensibilidade de respeitar isso. Se posicionar não é desrespeitar a falta de conhecimento do outro ou desrespeitar o histórico do outro. Né? Às vezes o outro não faz aquilo puramente por mal. Não, ele foi criado daquele jeito. Então você tem que saber se posicionar, mas com respeito. Principalmente porque geralmente as pessoas são mais velhas que você. E aí por isso que eu falo que não é só questão de ser mulher. O estudante de engenharia, quando ele chega em qualquer lugar para estagiar ou recém-formado, ele é o mais novo ali, ele tem que ter um respeito por quem está ali há mais tempo. Embora muitas vezes ele, apesar de ser mais novo, está certo, que acontece, estudou para isso. A outra história é mais recente. Agora, eu acho que eu já era prestadora de serviço, eu não lembro se eu ainda era líder dentro, se eu era funcionário ou se eu estava prestando serviço.
Mas eu estava numa reunião e só tinha eu de mulher, tinha no mínimo umas 7 pessoas. E a reunião começou, não sei o quê, eu estava apresentando, então a pauta estava sendo conduzida por mim. Eu tinha trabalhado num planejamento, um orçamento, alguma coisa, eu estava apresentando, a reunião estava sendo conduzida por mim, tinha proprietário, tinha diretor, enfim. E aí o pessoal falou assim, ô Shaira, você vai fazer ata de reunião, né? Aí eu falei, não, não vou fazer, porque o fulano, que é estagiário, tá aqui, aí o estagiário faz. O estagiário era homem, entende? Então assim, tá todo mundo sentado na mesa e chega um cliente, às vezes fala assim, ô Shaira, mas ninguém oferece um cafezinho aqui não? Dependendo de quem é o cliente, eu vou prontamente, eu não tenho nenhum problema. Claro. Mas assim, são micro coisas no nosso dia a dia que só quem é mulher sabe. E assim, parece besteira, não é besteira. Mas não Por quê? de jeito Porque que eu vou fazer a ata de reunião? Eu estou apresentando a reunião está acontecendo por causa do meu trabalho. Entende? Tem um estagiário. Então, assim, são pequenas histórias e o mais importante é a pessoa, igual eu falei, se posicione com respeito. Na hora eu não falei nenhum tom, eu falei assim, não, o fulano tá aqui, ele é nosso estagiário e aí ele faz pra gente. Falei com naturalidade, mas Sim. ficou claro que eu não iria fazer. Sim. Eu estou apresentando o estagiário. E assim a gente vai no dia a dia, igual eu falei, a minha sócia, a Brenda, e a Brenda, assim, ela tem cara, ela é mais nova que eu realmente, mas ela tem cara de menina, assim, ela passa por muita coisa, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que se posicionar. Às vezes a gente não se posiciona, às vezes é um cliente de... A gente trabalha com... Na Futura, aí não é universo de orçamento, vistoria, na Futura a gente faz desenvolvimento de loteamentos. Sim. Loteamentos, condomínios, e fazemos tudo, desde a aprovação ali do projeto, olhar o projeto de urbanismo, ver a drenagem, ver a melhor solução para água e esgoto, até a parte de orçamento, planejamento, soluções em geral, até a obra que a gente não executa, nós somos gerenciadores, então a gente fiscaliza a obra e controla financeiro, físico. Então essa é a Futura de maneira bem resumida, só para falar um pouquinho aqui. Então, no nosso dia a dia, a gente lida com diversos tipos, mas sempre que é possível, dentro de um limite do respeito, a gente se posiciona. Então, isso eu falo muito assim, por exemplo, na Futura a gente tá todo mundo em home office, desde março, desde quando começou. Então, a gente está com o estagiário um em Brasília, o outro em casa aqui. Eu tenho uma estagiária que é eu brinco que é a minha estagiária sênior, que já está há mais tempo, ela está lá na Bahia, desde que começou a pandemia com a família. Sim. A gente tá bem moderno, assim, com a equipe. Legal. Em diversos lugares. E aí eu sempre falo para essa estagiária, eu sempre falo para ela, se você tem que se posicionar, esse não é seu trabalho. Então não é porque... E tem isso, não é porque você é estagiária, ou não é porque você é mulher, assim, agenda reunião para mim. Gente, são pequenos detalhes, mas não, é incrível como não pede pro estagiário homem. Sei. Então, assim... Pode ter, se você for uma profissional de 5 anos e tiver um profissional de 1, mesmo seja na mesma função, vão pedir coisas para você porque você é mulher. Então se posicione. Você não está errada de se posicionar. É quase que uma função. E principalmente quem consegue, desenvolva isso. Se posicione, você vai ajudar quem vai vir depois de você. E como eu disse, com respeito. Às vezes a pessoa não faz aquilo por mal. Às vezes isso está no subconsciente dela e ela faz de uma maneira natural. Não necessariamente por mal. Com certeza. Shaira, fantástico, um super aprendizado para a gente aqui sobre carreira executiva, empreendedorismo e esse empreendedorismo feminino, né? Que é o mais legal, que com todos esses desafios que você superou, essa parte que você falou do armador aí de dobrar, eu vou tirar um trecho disso daqui, viu, Vinícius? Vamos impulsionar isso daqui que vai dar muita audiência pra gente. Mas legal, porque realmente é uma história bem bacana. Tá de parabéns, te respeito muito, admiro muito o seu trabalho. Espero ter novas oportunidades para a gente compartilhar conhecimento e conteúdo com a turma. Parabéns pelo que você está fazendo. É muito importante, muito mesmo. Continue, tá ótima qualidade. Parabéns para sua equipe aí de edição, de tudo. Tá todo mundo de parabéns. E muito obrigada pelo convite. Estou assim lisonjeado. Obrigado, teremos mais. Vamos fazer mais, com certeza. Seu conteúdo vou fazer muito pelo importante. canal da Salto. Pessoal, Pode fazer. ir lá, né? Seguir lá, tá na minha bio. Isso, entra na bio da Shaira,
Tem o canal da Salto, tem o canal da Futura. Siga o conteúdo dela, que é muito conteúdo de valor. Fechou? Um beijo. Fechou. Fica com Deus. Beijo. Obrigado. Dá um cheiro Obrigado. naquele bebezinho por mim.